E aí, meus camaradas, eu sou o Contramestre Preguiça e esse é o Comunidade Libertação, nosso canal para falar sobre a história da capoeira, a história do Brasil e o comunismo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ancestralidade e oralidade, o papel do historiador na capoeira. Como vocês podem ver, a gente ainda está nessa mudança de cenário aqui toda hora, porque não estou em São Paulo, ainda me recuperando aqui da minha lesão na perna. Mas as coisas estão andando e já estamos, reta final aí, esse é o último vídeo do canal em 2023. Então eu tô aqui na casa do meu irmão e arranjei um tempinho aqui para gravar esse vídeo que não tava no cronograma do canal, não era um vídeo que eu tava planejando para fazer agora, que na verdade confesso que não tinha nem planos de fazer esse vídeo, mas depois do podcast que eu participei, do Vem Pra Roda, onde eu falei sobre a capoeira baiana e a capoeira carioca, essa disputa de memória. E o vídeo viralizou, a gente lançou um corte no Instagram que já bateu 40 mil visualizações, mais de 2.000 compartilhamentos, isso assim em 3, 4 dias que o corte está no ar. Então teve muito retorno, uma galera falando muita coisa bacana, muito apoio aí, pro corte, que é curto em relação ao vídeo completo. Então confere o vídeo completo lá no canal do podcast, ou então a versão resumida no meu canal aqui, que a gente tem aí, vou colocar na tela. Mas junto com a viralizada veio também, a polêmica ali, os haters ficaram indignados, assim, eu ouvi muita coisa sem sentido, de reclamações, mas algumas das reclamações eu percebi que elas estavam ligadas ao fato de pessoas não compreenderem o método do historiador, o método historiográfico, como ele lida com as fontes escritas, como ele lida com as fontes orais. Uma das coisas que eu mais ouvi é a ideia de que como se o historiador pegasse o papel ali, a fonte escrita, e tomasse ela como uma verdade absoluta, assim, como se todos os dados estivessem ali, a gente simplesmente replicasse eles sem pensar ele criticamente. E, ao mesmo tempo, como se a gente ignorasse a oralidade. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês terem uma noção de como funciona, assim, pelo menos o básico da ideia de uma produção acadêmica, focando ali sobre a produção acadêmica a respeito da história da capoeira, Para a gente pensar ali como é que os historiadores da capoeira pensam ali as fontes, quais são as fontes que eles mais usam e como que a gente trabalha isso em relação ao registro da memória dos mestres e tudo mais. E aí, me preparando para fazer o vídeo, eu fui percebendo que esse assunto realmente ele é fundamental, assim, e ele esbarra em outros assuntos da parte da teoria da história, como a construção de memória, a construção de identidade. São alguns assuntos que eu vou abordar rápido aqui nesse vídeo, porque a ideia não é fazer algo tão longo assim. A gente pode abordar essas outras questões aí em próximos vídeos do canal. Hoje o que eu quero é que vocês saiam daqui entendendo o que é uma fonte, como a gente lida com essa fonte e como a gente lida com a ideia do que a gente chama de história oral. Então a gente vai começar falando sobre o que é uma fonte. A fonte ela é a base do estudo do historiador. A gente geralmente elabora hipóteses, teorias sobre alguns assuntos e vai buscar nas fontes informações que a gente possa usar para comprovar essa hipótese ou então para mudar de hipótese. Porque é comum o historiador ir se debruçar sobre as fontes já com alguma ideia pré-concebida na cabeça. Esse não é um problema em si. Você cria uma hipótese de como funcionou algum processo histórico. Mas é nas fontes que você vai comprovar ou mudar de ideia a respeito dessa hipótese. Então a hipótese ela é importante para você saber quais perguntas você quer fazer para a fonte. Mas dependendo do tipo de resposta que você recebe, você precisa mudar a sua hipótese. E aí construir uma nova hipótese e aí chegar até uma tese que consiga amarrar ali todas as informações que você foi obtendo ao longo da pesquisa. Então, para começar, o que é uma fonte? A fonte é
toda e qualquer produção humana. Tudo que o homem produz, todo o contato com a natureza, toda fonte escrita, toda obra de arte, toda construção humana pode ser lidado como uma fonte de acordo com o seu objeto de estudo e a maneira como você olha para esse produto da ação humana. E aí nós podemos dividir as fontes em dois tipos: as fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias são tudo que o ser humano produz naquele período de tempo que a gente está estudando e que tem uma relação direta com o objeto de estudo que a gente tem. E as fontes secundárias são as produções humanas sobre o objeto de estudo que a gente tem. Ou seja, um documentário pode ser uma fonte secundária, um filme pode ser uma fonte secundária, um livro, um artigo, tudo isso são fontes secundárias que você pode ter sobre aquele objeto. Dependendo do que você está pesquisando, essa fonte secundária também pode virar uma fonte primária. Por exemplo, se eu pego um filme de capoeira, um filme sobre a história da capoeira e tudo mais, um documentário sobre a história da capoeira. Se o meu objetivo é estudar a história da capoeira, eu posso pegar esse documentário como sendo uma fonte secundária sobre a história da capoeira. Por exemplo, o DVD Capoeira Iluminada do Mestre Bimba. Ele não foi produzido na época que o Mestre Bimba viveu. Então ele não é uma fonte primária, porque ele não foi sobre aquele momento, mas ele fala sobre a vida do Mestre Bimba. Então eu posso usar aquilo como uma fonte secundária para embasar as minhas falas sobre o tema. Mas se o meu objeto de estudo for diferente, for todas as reproduções fílmicas sobre a capoeira, eu quero fazer ali um panorama, estudar como é que se fez, como que se costuma analisar, como que se costuma reproduzir a história da capoeira no cinema, aí essa fonte que era secundária, ela vira uma fonte primária. E aí outra divisão que a gente pode fazer pensando nas fontes, e é essa divisão que acho que é mais polêmica para o mundo da capoeira, é a divisão entre as fontes documentais, que é tudo que está escrito, a gente pode pegar aí também quadros, a gente pode pegar todo esse registro documental que está gravado ali num papel, ou então a gente pode falar das fontes orais, a oralidade. E aí é muito importante a gente falar que não tem uma hierarquia dentro dessas fontes. O historiador, o bom historiador pelo menos, ele não coloca ali uma hierarquia como se as fontes escritas tivessem a verdade sobre um determinado assunto e fosse ensinar para as fontes orais, que é os registros das falas dos mestres, ou mesmo de outras pessoas. O bom historiador, ele costuma cruzar essas duas fontes e tirar elementos que cada uma pode dar de melhor. Tem alguns aspectos que a fonte material consegue tornar mais claro para a gente do que alguns aspectos da fonte oral. E ao contrário, alguns aspectos da fonte oral tornam mais claro para a gente o conhecimento sobre algum assunto do que o da fonte escrita. Então, assim como nenhuma delas é mais importante do que a outra, ao mesmo tempo, nenhuma delas traz a verdade absoluta sobre nenhum assunto. Então, a fala dos mestres ela é fundamental para a gente entender vários aspectos da capoeira, mas ela não tem a verdade em si, que a gente ouve e acredita e leva como uma verdade absoluta para a vida. Inclusive, é muito problemático a gente olhar para as falas dos mestres assim, principalmente quando acaba acontecendo de você encontrar algumas divergências na fala de dois mestres. Na minha pesquisa sobre a história da capoeira em São Paulo, na ditadura militar, acabou acontecendo isso. Dois mestres falaram coisas diferentes sobre o mesmo episódio, e aí você acaba tendo um problema metodológico ali para resolver. Se a gente começa a achar que na fonte oral tem a verdade nua e crua, ou mais próximo do real possível, a gente começa a ter um problema quando essas duas falas entram em choque. E aí como que geralmente o mundo da capoeira acaba lidando com essa situação? Ele toma a fala do mestre que ele gosta, ou que é o mestre dele, ou que ele acredita, que ele tem uma certa ligação, ou que está falando o que essa pessoa quer ouvir. Então ele toma isso como uma verdade absoluta.
e a fala do outro mestre ele trata como mentira e descredibiliza o outro mestre. E aí a gente acaba tendo vários embates aí que acabam atrasando o mundo da capoeira durante muito tempo, para a gente compreender certos conhecimentos. Só que ao mesmo tempo, uma fonte escrita também não tem por si só o peso da verdade absoluta sobre todos os assuntos. Não é assim que funciona. Nenhum historiador sério vai para uma fonte escrita e toma o que está escrito ali como uma verdade absoluta sobre o que aconteceu num determinado período. Então, como a gente lida com esse assunto? Da mesma forma para as duas fontes, a gente faz uma análise criteriosa ali, onde a gente faz uma série de perguntas para aquela fonte. E aí essas perguntas, elas começam na ideia de estabelecer se aquela fonte é real e é válida para a gente trabalhar o assunto que a gente quer. Por exemplo, às vezes um documento ele pode ser falso. Acontece muito sobre isso. Às vezes um documento ele pode falar sobre aquele assunto como se ele tivesse sido produzido naquela época e não foi. E aí essa é a primeira crítica que você tem que fazer para qualquer uma das duas fontes, tanto para oral quanto para escrita. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e ela fala sobre um determinado assunto, sendo que nem sequer ela teve vivência naquele determinado assunto, mas ela fala como se tivesse. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se aquela fonte ela é realmente válida, se ela é realmente genuína para a gente trabalhar determinado assunto. O segundo passo e as próximas perguntas que a gente vai fazer é quais foram os interesses e os contextos na produção de cada uma das duas fontes. Então, na fonte escrita, você começa perguntando quem foi que escreveu, em que contexto escreveu, com que intenção escreveu, para quem estava escrevendo, entre muitas outras perguntas possíveis. Algumas perguntas vão surgindo só quando você se depara com aquela fonte. Tipo, tem pergunta que faz sentido para alguma fonte e para outra não faz. E essas perguntas que eu fiz para essa fonte escrita tem que ser feita igualmente para uma fonte oral. Então, depois que você toma o depoimento de algum mestre ou de alguma pessoa que viveu um determinado evento, você tem que fazer várias perguntas. E aí, quando você está de frente com essa fonte oral, tem toda uma metodologia específica que tem que ser focada para esse tipo de fonte, porque geralmente o que acontece é que você acaba entrevistando essa fonte, né? Então você acaba tendo a oportunidade de fazer perguntas diretas para essa fonte e ter uma pluralidade de respostas que às vezes pode variar. Então é muito bom, por exemplo, você fazer mais de uma entrevista com a mesma pessoa. E aí você não vai ficar sempre fazendo as mesmas perguntas, mas você pode discretamente repassar alguns assuntos, abordar eles por um outro ângulo para ver quais são as constâncias no depoimento daquela pessoa e o que muda, de acordo com a mudança de ângulo que você faz para aquela pergunta. E aí você acaba tendo problemas específicos desse tipo de fonte, né? Porque você tem que ter uma certa habilidade para conduzir a entrevista de uma forma que o entrevistado ele não se feche para você, de uma forma que ele possa se abrir. E aí eu vou falar um pouco aqui sobre a minha monografia e como eu fiz ela, para vocês entenderem algumas dessas questões para a gente trabalhar uma fonte oral. Na minha monografia, eu estudei a capoeira na ditadura militar, na década de 70, em São Paulo. Inclusive, tem um vídeo já no canal, onde eu resumo um pouco dessa minha monografia. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. E aí, nessa monografia, eu acabei entrevistando dois mestres, que foi o mestre Almir das Areias e o Suassuna. E o mestre Damião, o tenente Esdras, eu não pude entrevistar ele, mas eu usei a entrevista que uma historiadora amiga minha fez com ele. Ela fez uma série de entrevistas, pelo menos umas 3. Eu cheguei a estar presente com o mestre Damião em outros contextos e presenciei algumas entrevistas. Então eu vi a forma como ele falava da época dele, da construção de memória dele, isso também me ajudou bastante. Que seria diferente se eu não tivesse acompanhado ele e tivesse pego apenas as entrevistas, até porque eram entrevistas gravadas só em áudio, não era o visual. E tem mais esse detalhe também. Alguns detalhes dessas entrevistas,
quando você vai fazer, vai para além do que a pessoa fala, vai como ela fala, vai a entonação, vai os trejeitos dela de corpo, você vê que às vezes ela fica incomodada, tudo isso você vai colocando ali também para análise daquela fonte. E aí, para vocês compreenderem alguns detalhes que vão acontecendo sobre quando você entrevista uma fonte oral e alguns problemas que podem dar quando você vai fazer o cruzamento com as fontes escritas e outros tipos de fontes, é que o Suassuna, quando ele me deu entrevista, tudo começou quando ele me contou, já na época que eu treinava com ele, histórias sobre como o Maluf, que era governador de São Paulo durante a ditadura militar, bancou ele, o Suassuna, para rodar o interior de São Paulo, fazendo apresentações de capoeira em caravanas com jogadores de futebol, com cantores, com artistas de todo tipo, que era para divulgar a capoeira nesse contexto. E aí eu fiquei me perguntando, pô, mas caramba, qual era o interesse da ditadura militar em fazer isso? Por que o Maluf resolveu bancar dessa forma? E aí eu fui fazer essa pesquisa e aí eu cruzei, né, a fala desses mestres com alguns registros de jornais, muitos até cedidos pelo próprio Suassuna, que tinha um livro onde ele guardava vários registros de jornal sobre esse assunto, vários contratos da época e várias coisas do tipo. Então tinha um acervo ali muito legal para dar uma pesquisada. E aí as entrevistas foram rolando e quando eu fui fazer esse trabalho de cruzar com outras fontes, de contextualizar historicamente, eu percebi que tinha um problema na fala do Suassuna, que era qual? Ele falava que o Maluf pagou ele para fazer essas viagens e tudo mais, então foi uma iniciativa do Maluf enquanto governador. E aí ele falou do Max Pfeffer, que era o secretário de Cultura na época do estado de São Paulo, aí lá vou eu fazer a pesquisa. E aí eu vi que as datas não batiam. O Max Pfeffer não era o secretário de Cultura na época que o Maluf era governador. E o Maluf nem sequer era governador na época que estava rolando essas apresentações de capoeira. E aí eu fiquei numa incógnita. E aí, se eu tivesse realmente a intenção de olhar para as fontes escritas, as fontes oficiais e tomar elas como verdades absolutas, eu ia simplesmente descartar a fala do Suassuna daí para frente, tomando ela como um erro, como ele sendo uma fonte não confiável. Eu ia excluir ele aí do meu trabalho. E aí eu podia até talvez abandonar a pesquisa. Só que, na verdade, quando você começa a usar a metodologia para compreender aquela fonte, compreender aquele entrevistado e compreender também a construção de memória, que, como eu falei, né, esse assunto da história oral esbarra em algumas questões que eu não vou conseguir trabalhar perfeitamente aqui nesse vídeo, porque ia ficar muito extenso, mas eu vejo que é interessante da gente trazer em próximos vídeos do canal, que é a construção da memória, como funciona, né, essa nossa ferramenta de relembrar o passado e a construção da identidade. Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas vai ficar melhor explicado em vídeos futuros para o canal. E aí, quando eu vou trabalhar a memória do Suassuna e compreendendo que a memória ela é uma construção a posteriori, ou seja, ela é construída depois do ocorrido, porque quando você está vivendo algo, você não simplesmente bate uma foto mental e cristaliza aquele acontecimento na sua cabeça. Não. Nenhuma memória é neutra. Nenhuma memória é apartada de interesses, de contexto histórico, da maneira como você interpreta a sociedade. Então vocês podem perceber que vocês mesmos fazem esse exercício. Tenta lembrar de alguma memória que vocês tinham sobre um determinado acontecimento da vida de vocês, e aí depois vocês ficaram sabendo alguma informação sobre aquele acontecimento, e aí vocês modificaram na mente de vocês a maneira como vocês lembravam daquele acontecimento. Então, às vezes, você lembra de algo com uma memória positiva. E aí, depois que você ouve algo sobre aquilo, você começa a perceber detalhes e dar mais ênfase em algumas coisas que foram ditas ou que aconteceram que vocês não davam antes. Então, a memória, ela é móvel.
dependendo de como a gente interpreta o mundo e das informações que a gente tem sobre aquele acontecimento, você lembra de um jeito ou de outro. E aí quando você compreende isso, você começa a ter um olhar diferente para a escuta que você tem da fala dos mestres. Então eu percebi que provavelmente o que aconteceu ali foi que, como ele me contou, o Maluf foi quem fez o intermédio entre o Suassuna e o Max Pfeffer. Então, o Suassuna cristalizou na mente dele que o Maluf foi o grande responsável ali por essas viagens que ele acabou fazendo. E como o Maluf já foi realmente um governador biônico, ali na época da ditadura militar, governador biônico é o nome que a gente dá para os governadores que eram indicados pela ditadura militar, sem votação. Então, como o Maluf realmente já foi governador de São Paulo e já foi nesse contexto da ditadura militar, ele apenas, a memória do Suassuna acabou juntando uma coisa com a outra e fez uma construção que para ele ficava mais fácil de explicar e tornava coerente a fala dele. Então não se trata do campo da mentira ou não. Se você ficar levando a fala das pessoas para esse campo da mentira ou da verdade, acaba ficando muito menos frutífero o seu trabalho do que se você fazer perguntas do tipo, mas por que ele construiu a narrativa dele desse jeito? E às vezes você pode até realmente chegar à conclusão e perceber de que a pessoa estava mentindo, mas aí não adianta você parar aí, esbarrar nisso e ficar, ele estava mentindo. Por que ele estava mentindo? Por que ele contou a história desse jeito e não daquele? Tudo isso são caminhos que você vai tomando dentro desse trabalho da história oral. Então, às vezes, é muito mais interessante a gente pensar por que e como cada pessoa vai construindo a sua narrativa sobre a história do outro e sobre a própria história. E isso esbarra muito nessa ideia da construção de identidade. E aí está totalmente ligado também com a ideia de ancestralidade. É algo que eu quero trabalhar melhor em outro vídeo, mas só para a gente entender rapidamente isso, a capoeira, por ter essa tradição oral e por ter essa tradição da ligação com o mais velho, com o antepassado, com o nosso ancestral, o capoeirista acaba legitimando muito a sua própria identidade, remetendo ao passado, aos acontecimentos do passado, à sua trajetória que vai para além do seu corpo físico. Uma trajetória que vai para a ancestralidade. Que então você se coloca como um herdeiro de ações e de figuras do passado, figuras que muitas vezes você não conheceu até. E aí você constrói toda a sua narrativa de fala incorporando já toda essa lógica. E lembra o que eu falei? Nenhuma fala ela é neutra, ela é apartada desse contexto. Tanto uma fala oral quanto uma fala escrita. Tanto o depoimento de um mestre quanto um documento, oficial ou não. Então a maneira como a gente constrói a memória do passado é fundamental para justificar quem nós somos hoje, principalmente dentro da capoeira. Então a gente acaba se ligando muito com mestres do passado, com acontecimentos do passado. Então, por exemplo, dos questionamentos que surgiram nesse vídeo aí que viralizou é a ideia sobre a capoeira em quilombos, a capoeira em palmares. Por que é muito interessante para a gente fazer essa construção de ligar a capoeira a palmares? É a luta do oprimido, é do escravo fugitivo. Então isso já tem toda uma construção que remete a palmares. E aí o entorno das vilas ao redor de palmares faz muito interessante para eles falar que existia capoeira em palmares. Por quê? Porque isso é coerente com toda essa construção que eles querem trazer de legitimidade atual, de todo um trabalho que está acontecendo ali. Então, nessa disputa da capoeira, da memória da capoeira como carioca ou baiana, ela tem toda um porquê relacionado a essa legitimidade. Qual é a capoeira que se impõe enquanto narrativa? Eu vou falar um pouco disso sobre a parte 2 desse meu vídeo, sobre a relação entre essa disputa de memória da Bahia e o Rio de Janeiro. Então isso vai ficar um pouco mais claro lá. Mas eu quero que vocês consigam só compreender o quanto as falas não são neutras e como tem toda uma construção que vai para além do fato ocorrido e da minha percepção desse fato ocorrido. Tem uma memória que ela é coletiva e tem uma memória que ela é individual. E uma não é diferente da outra. Na verdade, elas estão interligadas. E aí o último ponto que eu queria trabalhar com vocês são as fontes que a gente mais usa para remeter à história da capoeira.
Porque uma fala que é muito recorrente é que se apagou a história do negro porque se queimou a maioria da documentação, por isso que não tem acesso a algumas falas, alguns documentos, algumas informações sobre determinados períodos históricos. E é verdade, houve realmente esse período onde se apagou, o Rui Barbosa queimou vários dos documentos, mas ainda assim a gente tem muitas ferramentas para acessar esses documentos passados. Portugal é considerado um dos estados mais burocráticos que existiam no passado. Então, tudo era feito em mais de uma via. Todo documento era feito em 2, 3 vias, e uma delas ia para Portugal. E muitas das informações que a gente tem hoje sobre Palmares, por exemplo, é feito por pesquisadores que saem do Brasil e vão para Portugal para pegar esses documentos sobre a época. Mas aí há outro questionamento quando a gente fala sobre isso daí. E qual é? As pessoas viram e falam: mas e aí, é branco falando sobre a história do negro. Só que, como eu disse, são perguntas que a gente já faz quando a gente vai olhar para aquelas fontes. Então eu já penso, quem é que está escrevendo isso aqui sobre Palmares, por exemplo, ou sobre a capoeira? E por que ele está falando isso? Qual é o interesse que ele tem em falar isso daqui? E aí, o que a gente vai estudando o que está ali nas dobras, o que não está evidente, o que não está claro. E a gente vai usando até mesmo a própria intenção de extermínio, de apagamento da história do negro contra essas classes opressoras. E não à toa, uma das principais fontes que é usada para estudar a história da capoeira é a repressão sobre a capoeira. São os processos crime. E aí fica mais fácil de mapear quais são os principais polos de capoeira em determinados períodos. Por quê? Se tem uma repressão, se tem um processo crime, é porque ali tem a prática. Você não faz uma lei, uma postura, se não precisa, se não tem ali uma prática já intensiva da capoeira. Então isso já é indício de que ali eu estou no caminho certo. E aí eu vejo qual era o procedimento dessas classes dominantes sobre o negro, sobre a capoeira naquele período. Então o historiador, ele não vai de forma inocente pegar um documento e tomar aquilo como verdade. Ele vai fazer toda uma crítica para compreender esse universo. E aí ele não vai só nos documentos onde o branco está lá fazendo uma descrição sobre o negro. E mesmo quando ele pega esse documento onde ele faz uma descrição sobre o negro e sobre as práticas negras, ele olha o que está sendo dito por trás. Ele vê todo o julgamento, toda aquela questão moral, tudo que está tentando ser apagado. E muitas vezes o silêncio sobre algum assunto dentro de algumas fontes oficiais também diz muito. A palavra não é só o que diz, o silêncio diz. A história da mulher, quando vai se fazer, ela é muito marcada pelo estudo desses silêncios. Você vai vendo, não tem registro da mulher aqui. E aí, porque não tem registro, não se toma como uma verdade de que a mulher não participava daqueles espaços. Não, você usa esse silêncio para compreender a moralidade da época e como ela entendia a figura da mulher. Então é muito mais complicado do que achar que o historiador ele simplesmente vai lá e toma a fonte escrita como uma verdade absoluta de uma forma positivista. O positivismo é o nome de um movimento que foi dado há séculos atrás, onde se entendia realmente a fonte oficial dessa forma. Queria se fazer a história apenas a partir dos documentos oficiais. A história do oprimido foi surgir um bom tempo depois. Eu posso explicar isso melhor em outro vídeo, acho que esse aqui já está ficando um pouco comprido, eu quero que ele realmente seja o mais sucinto possível para alcançar o máximo de pessoas possível, beleza? Então eu vou fazer outros vídeos sobre essa parte de metodologia da capoeira, a gente pode pegar sobre a história mesmo aqui, a gente pegar uma história da história, né, uma metalinguagem da história, a gente compreender realmente todas as escolas de filosofia, como elas olham para a fonte, como elas olham para a história, como elas olham para a história do oprimido, até chegar na maneira como a gente compreende hoje. Mas isso vai ficando para outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para compreender, espero que tenha mudado um pouco para vocês a visão sobre o trabalho do historiador e como ele pode se relacionar e contribuir para as outras formas de fonte que a gente tem, que é o depoimento dos mestres, dos mais antigos, e como junto essas duas falas podem construir um conhecimento da história da capoeira muito melhor, muito mais amplo. E a gente vai trabalhar isso em outros vídeos para ficar ainda mais claro, beleza? Se gostou,
compartilha, aperta o sininho aí, manda pro seu amigo, comenta aí embaixo, pô, gostei, eu não sabia que era assim que era feito, ou manda alguma dúvida, alguma questão sobre o assunto que eu vou tentando esclarecer nos próximos vídeos, beleza? Abraço, segue aí o canal e vem junto com a gente aí pra gente esclarecer mais sobre a história da capoeira.